Boa noite a quem estiver assistindo. Meu nome é Rodrigo Carrilho da Cunha e, primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora por ter me cedido a oportunidade de apresentar esse trabalho, intitulado de Presença de capsaicinoides em extratos de resíduos de pimenta jalapeño obtidos via extração Soxhlet e extração supercrítica. Os autores desse trabalho foram eu, a minha colega e parceira de laboratório Jace Castro Leal, a nossa orientadora, mestra Ana Carolina Fornereto Soldan, e as duas professoras orientadoras Érica Ota Watanabe e Carla Eponina Rory, da Universidade Federal de Uberlândia. Começando pela nossa introdução, gostaria de falar um pouco sobre o que são os capsaicinoides. Eles são metabólitos especiais, responsáveis pela sensação de ardor que as pimentas causam no nosso paladar. São substâncias com uma propriedade extremamente interessante de ativar certos sensores do nosso corpo e provocar a sensação, por exemplo, de que nossa língua está pegando fogo ou está queimando. Por que eles são tão interessantes? Eles são muito interessantes pelas suas propriedades, obviamente, gastronômicas, mas pelas suas propriedades medicinais também. Capsaicinoides possuem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e também anticancerígenas. Esses aqui são os dois exemplos principais, a capsaicina e a dihidrocapsaicina. Eu vou mencioná-los novamente posteriormente nessa apresentação também. Além disso, existem vários estudos, principalmente hoje em dia, sobre a obtenção desses capsaicinoides a partir de resíduos industriais. E é justamente onde eu estou querendo chegar. Provavelmente você que está assistindo já deve ter ouvido falar da pimenta jalapeño, ou Capsium annum. Ela é de grande interesse gastronômico e é muito comumente utilizada, principalmente aqui no Brasil, o que faz com que processos industriais envolvendo essa pimenta também sejam bem comuns. Só que, infelizmente, nesses processos industriais de pimenta, entre 5% e 30% do fruto dessa pimenta vira resíduo, o que é um problema, é um grande índice de descarte. O que também torna interessante a tentativa de obter esses capsaicinoides desses extratos de pimenta. Uma vez que reaproveitamento de resíduos é uma prática verde, além do fato de que, além de ser uma prática verde, nós estamos obtendo capsaicinoides, que são produtos de grande interesse no campo da medicina e no campo da gastronomia. Então, os objetivos desse trabalho foram estudar a presença desses capsaicinoides em extratos de resíduos industriais da pimenta jalapeño, que foram obtidos tanto por extração via Soxhlet, utilizando hexanoetanol e acetona como solventes, e extração com fluido supercrítico, utilizando CO2. Primeiramente, explicando o procedimento experimental da extração Soxhlet, nós temos aqui um esquema de um aparato Soxhlet. Como funciona? É um balão com solvente, que nesse balão a gente liga o aparato Soxhlet e ligamos ao aparato Soxhlet um pequeno condensador. Essa região azul aqui é água corrente. Então colocamos isso em cima de uma manta de aquecimento. Com o nosso solvente lá dentro, a manta de aquecimento vai fazer com que esse solvente evapore e passe por essa asa aqui na esquerda. Passando por esse cano aqui na esquerda, ele vai subir até o condensador e lá ele vai trocar calor com a água corrente e vai condensar e pingar na nossa matriz, que é esse representado pelo número 5 aqui, representado por um verde escuro. Ele vai pingar na nossa matriz, solubilizar os componentes dessa matriz, e assim que chegar a um nível determinado de solvente, de solução, esse sifão aqui do lado direito vai ser ativado e tudo que estava aqui vai pingar aqui embaixo, reevaporando o solvente e reciclando assim a nossa corrente, extraindo o máximo possível que a gente conseguir da nossa matriz. Isso aqui é uma foto do nosso aparato no laboratório e os solventes que a gente utilizou, como foi dito anteriormente, foram hexanoetanol e acetona. Já para extração com fluido supercrítico, como ela funciona? O que é um fluido supercrítico? O fluido supercrítico é um fluido que se encontra nessa região azul claro do diagrama de fases. É um fluido que está além da temperatura crítica e além da pressão crítica. Por que eles são tão interessantes? Os fluidos supercríticos são interessantes porque eles não são nem líquidos e nem gasosos,
mas eles possuem propriedades boas de ambos. E como fazemos para conseguir elevar um determinado material, uma determinada substância até essa região supercrítica? É bem fácil. É só elevar a temperatura até uma temperatura maior que a temperatura crítica dela, e também elevar a pressão até uma pressão maior do que a crítica. O solvente que nós utilizamos foi o CO2. Primeiramente porque ele é atóxico. Segundo, porque ele é de baixo custo. E terceiro, porque as condições críticas, ou seja, a pressão e temperatura críticas dele, são relativamente baixas, fáceis de se alcançar. A pressão crítica dele gira em torno de 73 bar e a temperatura crítica gira em torno de 31 graus Celsius. Então não é tão difícil de alcançar essas condições. O nosso aparato era desse jeito, era um cilindro de CO2 ligado a uma bomba que pressurizava esse CO2, ligada também a um banho que vai resfriar essa bomba justamente para não ocorrer superaquecimento. Depois disso, ele entrava no extrator. Esse extrator aqui é onde está o leito de pimenta, a nossa matriz. O extrator esse que era aquecido por um outro banho. Um banho que garantia que a nossa temperatura era maior do que a temperatura crítica do CO2. Então, o nosso CO2, com os componentes solubilizados, saía pela válvula 5 e a válvula 6, e ele evaporava e o extrato pingava no recipiente. Só que, como o CO2 está saindo de uma pressão altíssima para a pressão atmosférica, acontece uma expansão adiabática muito abrupta e muito violenta. Então, por isso, colocamos duas resistências de 90 graus Celsius aqui na saída do nosso extrator para não congelar. Depois disso, os extratos obtidos via Soxhlet e via extração supercrítica foram analisados através de cromatografia gasosa fundida a uma espectrometria de massa, ou GCMS, vulgarmente conhecido por esse nome. O nosso extrato era injetado e entrava em contato com um gás que carregava ele através dessa coluna aqui. E devido aos diferentes pontos de ebulição das diferentes substâncias do nosso extrato, elas iam saindo em ordens diferentes. Elas iam saindo em uma determinada ordem dessa coluna e passavam por um filamento carregado que ionizava elas. E assim elas eram direcionadas a um analisador de massa, que era posteriormente analisado a um detector que plotava para a gente um gráfico nesse estilo assim. Como assim? Nesse gráfico, cada um desses picos é uma substância diferente sendo analisada pelo detector. Então, é claro, esse gráfico é apenas para aprendizado. O nosso gráfico saiu com muito mais picos do que esse gráfico. E nós pegamos ele e comparamos com a biblioteca NIST, a fim de analisar quais eram os compostos que estavam presentes nele. E nós chegamos aos seguintes resultados. Sobre a extração Soxhlet, o extrato com hexano não apresentou nenhum capsaicinoide, infelizmente. O extrato com etanol apresentou capsaicina, mas o extrato com acetona apresentou tanto capsaicina quanto dihidrocapsaicina. E também, na extração com fluido supercrítico, o extrato obtido com CO2 apresentou tanto capsaicina quanto dihidrocapsaicina. Ou seja, podemos concluir que quando o objetivo é a obtenção de capsaicinoides, os melhores métodos são Soxhlet utilizando acetona como solvente e extração por meio de CO2 supercrítico. Mas vale destacar que a extração supercrítica é mais verde, é mais sustentável. Por quê? Primeiramente porque o CO2 não é tóxico e os solventes usados na Soxhlet eram tóxicos. O CO2 é de baixo custo e abundante na natureza, diferente de alguns solventes da Soxhlet também. E os solventes da Soxhlet, ao serem descartados depois, eles podem ser mais nocivos para o meio ambiente. Infelizmente, devido à falta de padrão analítico das substâncias dos nossos extratos, não foi possível realizar nenhuma quantificação. Mas isso aí acaba se tornando um próximo passo, porque o próximo passo seria justamente obter uma quantificação desses capsaicinoides a fim de entender melhor a eficiência de cada uma dessas extrações, além de
uma análise de viabilidade econômica, porque é sempre bom também, né? Não adianta a gente extrair sem analisar se essa extração é financeiramente interessante.